Muito boa tarde, senhoras e senhores. Estamos começando o programa da Defenda PM, a Associação dos Oficiais Militares do Estado de São Paulo em Defesa da Polícia Militar, ao vivo aqui da TV Osasco, Facebook da Defenda. Hoje estou aqui com o Coronel Figueiredo, que é o assessor da associação. Nós vamos entrevistar o Coronel Hélio daqui a pouco. Vamos falar sobre a história da PM, livros que ele lançou, missões de paz pela ONU. Daqui a pouquinho. Sejam bem-vindos. Essa semana, no portal do Metro News, a Defenda publicou um artigo assinado pelo presidente, Coronel Elias Miller da Silva, comentando as baixas que a PM sofreu no primeiro semestre deste ano. Balanço divulgado pela Secretaria da Segurança Pública contabiliza 5 policiais militares mortos em serviço e 19 na folga. 78 ficaram feridos em serviço e 79 na folga, muitos deles incapacitados para sempre. No total, a PM perdeu 181 homens e mulheres. No artigo, o Coronel Miller escreveu que causa estupefação a naturalidade com que são encaradas as mortes de policiais militares. Em países civilizados, em situações análogas, uma só morte de um agente da lei já é suficiente para mobilizar todos em defesa das forças de segurança. O assassino, julgado, condenado e preso com aprovação popular, recebe pesada pena e a cumpre integralmente. No Brasil, o bandido vira vítima e a vítima, que é o policial militar, vira bandido. Ontem à noite, o Coronel Figueiredo, que está aqui, encontrou-se com a equipe do candidato ao governo do Estado, Paulo Scaff, e entregou um documento com as principais pautas da Defenda. Eu gostaria então que o senhor comentasse como foi a noite de ontem, a receptividade do que foi tratado lá. Sim, Silvio. Ontem à noite, atendendo um compromisso que havia sido firmado, um encontro com o candidato Paulo Scaff, quando ele se dirigiu ao público da PM, tinha sido montado um grupo de trabalho e esse grupo de trabalho se incumbiu de escrever algumas propostas que o candidato levaria em conta, tanto no seu plano de governo, quanto o aplicaria se eventualmente fosse eleito. Isso aconteceu na noite de ontem, no comitê de campanha do candidato aqui em São Paulo. Esse trabalho ele foi feito com participação ativa da Defenda. O coronel Ernesto Puglia Neto presidiu esse grupo de trabalho. E entre as propostas apresentadas, nós pedimos ao candidato que ele mantenha o sistema de proteção social da Polícia Militar, né, que reconheça a dificuldade do trabalho do policial, a necessidade de que ele aposente com 30 anos de serviço, que seja mantida a paridade e a integralidade de vencimentos. Também pedimos ao candidato que avalie a alteração na lei de ingressos da Polícia Militar, prevendo um nível superior para ingresso como soldado, o bacharelado em ciências jurídicas para ingresso na Academia de Polícia Militar de Barro Branco. Pedimos ao candidato também que avalie a questão salarial, né? A Polícia Militar tem tido ao longo dos anos aí uma defasagem salarial, é importante levar isso em conta. O salário do nosso soldado é um dos mais baixos entre todos os estados da federação. E finalmente apresentamos como proposta também a liberação para que a Polícia Militar execute o termo circunstanciado de ocorrência, que é um anseio da instituição. Fomos muito bem recebidos pela assessoria do candidato, que gostou muito das propostas e se comprometeu a apresentar o candidato. Eles ficaram de dar uma resposta ou não? Vai ser incorporado no programa? Isso vai ser analisado pela equipe de governo, né, pela equipe que cuida de políticas públicas,
e a ideia é incorporar isso no plano de governo do candidato. Muito bem. Então você vai ver agora um vídeo produzido pela Defenda, que está viralizando aí nas redes sociais, né, chamando a atenção para a importância das eleições deste ano. Estamos recebendo aqui hoje para a entrevista o Coronel Hélio Tenório dos Santos, um policial militar com larga experiência, historiador, professor, autor de livros e que tem uma vivência muito grande no mundo, né, participando de missões de paz na ONU. Então, muito boa tarde, Coronel, obrigado por ter aceitado o nosso convite e seja bem-vindo. Boa tarde. Coronel Figueiredo, agora uma boa tarde formal para a entrevista, né? Boa tarde, Silvio. Boa tarde, Coronel Hélio. Boa tarde, internautas que nos acompanham pela rede social, telespectadores da TV Osasco. Bom, gostaria que o senhor começasse assim, falando, dando um breve currículo seu, né, da sua trajetória na PM, para depois a gente entrar nos assuntos de ONU. Bom, entrei na Polícia Militar em 1986 e, quando saí da Academia do Barro Branco, fui servir no 3º Batalhão de Polícia Militar, na Zona Sul de São Paulo, onde passei 8 anos. Então, tive uma experiência boa de policiamento na capital. Servi na diretoria de pessoal, no Estado-Maior da Polícia Militar, na 3ª Seção, cuido da parte de operações. Estive nas Forças de Paz da ONU, no Timor-Leste, de 2001 a 2003, e também servi posteriormente na Zona Sul, na Zona Norte de São Paulo, e também trabalhei bastante desde a época que estive na Missão de Paz, junto com o Exército Brasileiro, no Centro Conjunto de Operações de Paz do Brasil, que é uma unidade do Exército Brasileiro que prepara as tropas, e também civis e policiais militares, que vão para missões de paz. Desde que passei para a inatividade, eu tenho mantido esse contato com o Exército Brasileiro e continuo atuando nessa área.
Olha, muito boa tarde. Eu quero primeiro dizer da minha alegria em ter essa oportunidade de entrevistá-lo aqui nesse programa. Eu conheço desde a época da Academia do Barro Branco, você sempre foi um destaque desde os idos da década de 80, quando ingressou na academia, um ano depois que eu, inclusive. E ao longo da sua vida toda você foi uma referência muito positiva para a nossa oficialidade, especialmente os mais jovens. Então, eu quero publicamente registrar essa alegria que tenho em falar contigo hoje. Nós vamos tentar nesse programa de hoje explorar duas faces da sua carreira, né? A sua face de historiador, né? E a sua atuação junto à ONU, compondo força de paz, preparando os policiais e militares que participam de ações em zonas determinadas pela ONU, né? Gostaria de começar pelo teu viés historiador, né? Queria que você falasse um pouco sobre... nós estamos ainda extasiados com um episódio muito triste da destruição, do incêndio e destruição do Museu Nacional do Rio de Janeiro, né? Um prejuízo imensurável, né? Gostaria que você falasse um pouco desse episódio, né? De quanto isto é de fato grave no Brasil e fizesse um link com a história da PM, uma instituição tão rica, né? Você já explorou isso em alguns dos seus livros, né? Eu acho, como é que fala? É um exagero dizer que eu seja um historiador, que eu não sou um historiador, mas isso como se fala, é um sintoma da condição que a gente vive no Brasil. Porque eu na PM eu sou apenas um curioso, pesquiso, história, escrevi alguns livrinhos sobre isso aí, mas não tenho uma formação específica sobre isso, muito pelo contrário, mas nossa dedicação para a preservação da memória é tão fraca que, às vezes, quem faz um pouquinho acaba se destacando. No primeiro livro que eu escrevi, é um livro sobre a Ordem Unida, eu defendi com uma certa veemência que os pilares da organização militar são a hierarquia e disciplina, mas não apenas a hierarquia e disciplina, mas também um terceiro pilar que é a tradição, porque é a tradição, a nossa herança cultural dentro da Polícia Militar, não só da Polícia Militar, isso vale para todas as organizações militares, né? Que faz com que aquele civil que ao se alistar, ao entrar na organização militar, aquele civil que entra na Polícia Militar, que ele assimile os valores da instituição como seus. Então, assim como tem pessoas que têm orgulho porque o avô, o bisavô é um imigrante italiano que chegou no Brasil e batalhou e pelo seu esforço conseguiu criar uma vida aqui e ter sucesso, que isso é um valor daquela família. Quando ele entra na Polícia Militar, pela tradição, ele passa a ter orgulho da instituição Polícia Militar. Ele passa a ter a participação da Polícia Militar em todos os seus marcos históricos, desde a proclamação da República, desde o Brasil Império, como um valor seu. E isso é o que garante a vida, o caráter da PM. E a PM de São Paulo, eu não posso falar pelas outras, porque conheço muito pouco, mas a PM de São Paulo, felizmente, ela tem esse caráter de preservação da memória e tradição muito fortes, muito fortes. Isso é um aspecto positivo e é isso que eu acho relevante dessa questão histórica, embora a gente tenha uma série de dificuldades. Na medida em que o policial militar, ou o civil que se propõe a se tornar policial militar, ele se incorpora à instituição, na medida em que ele assimila a tradição da instituição, eu acredito que ele tenha uma maior facilidade para entender os valores institucionais e, vamos dizer assim, se ambientar a instituição, né? Você disse muito bem, a instituição ela tem um esforço muito grande na preservação da sua memória, né? Nós temos o Museu da Polícia Militar, temos algumas unidades que também cultuam essa memória, né? Queria que você falasse um pouco a respeito disso também. Para quem não sabe, a Polícia Militar tem o Museu de Polícia Militar, fica no bairro da Luz, no conjunto de quartéis históricos, né? O berço da Polícia Militar. É um museu aberto para a população e um acervo riquíssimo, extremamente interessante. Ele é muito procurado por pesquisadores, pela
pelo próprio caráter da Polícia Militar, da sua participação histórica. Mas não só lá. Várias unidades têm espaços dedicados à preservação da memória histórica, como é o caso do Regimento de Cavalaria 9 de Julho, ali ao lado também, que é aberto à população com uma sala da tradição riquíssima, e N outras unidades. A Escola Superior de Soldado, que você comandou muito bem, Figueiredo, tem o seu espaço tradicional, a assessoria policial militar do Tribunal de Justiça Militar, o Centro de Despesa Pessoal, o 6º Batalhão do Interior, 14º Interior, muitas unidades. Isso é extremamente importante. Quando você estava falando dos valores, os valores que o soldado incorpora, pela tradição, pelo respeito à memória histórica, são importantes para a instituição, para a nossa corporação, mas são valores do povo paulista. Então, um valor simples, básico, mas que é incorporado do soldado que entra na Polícia Militar, é a honestidade. É a lealdade, a honestidade, a retidão de caráter. O soldado da PM, ele não admite desvio de conduta, não admite. Isso é a nossa tradição, é a nossa cultura, isso está enraizado profundamente na nossa história. Por isso que nós temos esse índice de depuração magnífico, né? O soldado que não tem essa característica de retidão de caráter, de honestidade, ele é expurgado da corporação de imediato. E isso é fruto da nossa identidade histórica, isso é claramente. Além das unidades que preservam algum acervo histórico, né, também gostaria de acrescentar a tua colocação alguns quartéis nossos que são patrimônio histórico, né, o quartel da Rota, o quartel do Regimento de Cavalaria, né, os batalhões do interior, o 8º I, o 7º BPMI, CPI 7, né, quartéis que nos remetem a um momento da história da PM em cada uma desses locais aqui, que constroem, de fato, a história da instituição, né? A riqueza arquitetônica é sensacional. O 4º Batalhão do Interior, o 6º Batalhão do Interior em Santos, são unidades belíssimas e são patrimônio, não só da Polícia Militar, mas da comunidade local. É difícil imaginar Santos sem o quartel do 6º Batalhão do Interior. O 6º Batalhão do Interior faz parte da vida de Santos e é a memória de Santos. Como que a ONU apareceu na sua vida? É interessante. Em 1993, o Exército pediu a PM voluntários para a missão de paz em Angola. Na época, pelos requisitos, eu não pude me candidatar, porque eram necessários 5 anos de formado, não pude ir. Mas em 99, 2000, o Exército novamente pediu à Polícia Militar voluntários para a missão de paz. Eu tinha interesse e fui selecionado para ir para o Timor-Leste. E aí fui para o Timor-Leste, onde servi 2 anos. E desde então tenho me mantido... Você foi como um soldado componente da missão? Foi como policial das Nações Unidas, United Nations Police, o UNPOL, que se chama, né? Então eu integrei o distrito de Dili, que equivale a um batalhão de polícia militar nosso. Então no batalhão eu fui comandante de companhia e eventualmente fui subcomandante do batalhão e comandante interino. Mas eu passei a maior parte do tempo como um comandante de companhia, que a gente chamava de station, né? Era uma Becore Station. Nosso batalhão tinha 3 companhias e uma companhia de choque. A mesma coisa que um batalhão de polícia militar de São Paulo. A diferença é que na época eu era 1º tenente, né? Mas a polícia da ONU estava nascendo e tal, na época, mesmo assim eu pude ser o comandante da companhia. Hélio, fala pra gente como é que era a tua atuação lá no Timor-Leste, né? Como é que era a atuação das forças policiais da ONU? Não existe missão da ONU padrão, cada missão é de um jeito. Os mandatos das missões são adequados a cada realidade. Mas na missão do Timor-Leste, a nossa condição era de administração transitória do Timor-Leste. Então, a polícia da ONU ela tinha plenos poderes para executar o serviço de polícia por completo. Então, o meu serviço lá, como comandante de uma das companhias na capital, era exatamente
o serviço que a Polícia Militar faz no Brasil. A mesma coisa. Nós fazemos patrulhamento, nós fazemos preservação da ordem, nós fazemos controle de distúrbios civis, nós respondíamos a ocorrências, só que a única diferença é que lá na Polícia da ONU o ciclo é completo. Então, quando o policial militar, no patrulhamento, capturava um criminoso, ele já era levado para a nossa estação, para a companhia, onde era feito o registro, e esse registro era encaminhado para a justiça, de imediato. E o criminoso, o suspeito, ele era mantido preso na nossa carceragem por um período muito breve, normalmente não passava de horas, às vezes um dia, mas no máximo 3 dias, né? Mas se ele não tivesse uma decisão da justiça, porque é o que nós chamamos de audiência de custódia, lá era bem imediato, né? Se ele tivesse que ser mantido preso, então ele era entregue para o centro de detenção provisória, que era uma cadeia. E aí saía da nossa mão. Então a diferença era o ciclo completo, mas era muito similar ao que a Polícia Militar faz aqui hoje. A atuação tem muitos integrantes das polícias militares que compõem a Força de Paz da ONU e também militares do Exército, né? Das Forças Armadas. As missões são as mesmas? Eles executam os mesmos papéis? Não, as missões são diferentes. Os militares das Forças Armadas normalmente integram a PKF, Peacekeeping Force, a força de manutenção, a força de paz. A PKF fica encarregada normalmente das ações militares. É guerra, né, a PKF. Os militares também costumam integrar o United Nations Military Observers, os observadores militares das Nações Unidas, que trabalham desarmados para observar, monitorar cessar-fogo, etc. Os policiais militares integram a UNPOL, United Nations Police, que é a Polícia das Nações Unidas, que tem uma missão diferente. Normalmente, ou é executar o serviço de polícia pleno, como foi o caso no Timor-Leste, em outros locais, ou, na maior parte das vezes, assessorar a reestruturação do sistema de segurança daquele país onde a ONU está atuando. Isso inclui uma gama extensa de atividades. Recrutamento da polícia local, formação da polícia local, treinamento da polícia local, e não só formação do setor de controle penitenciário, auxílio na formação do sistema judiciário do país, então é um aspecto abrangente. Cada local tem a sua realidade. O país é que solicita para a ONU uma força de paz? Normalmente. Em casos extremos, a ONU já decidiu intervir e enviar uma força de paz por iniciativa unilateral do Conselho de Segurança da ONU. Foi o caso na Coreia, em 1950, no Iraque, em 91, e no Timor, em 2000. Mas isso é raridade, que seria imposição de paz. A ONU vai impor a paz à força. A maior parte das missões, o grosso das missões, ela nasce das missões de paz, ela nasce de um processo de paz interno do país, quando aquele país que está em conflito, as partes que estão em guerra, decidem iniciar um processo de paz, normalmente solicitam o auxílio da ONU. E o Conselho de Segurança apoia. E aí vai um acordo, uma negociação da ONU com aquele país que está solicitando a missão. Todo mundo que está lá é voluntário, como foi o seu caso? No Brasil, sim, mas nem todos. Há países que não mandam voluntários, que mandam, por exemplo, eu cito o exemplo do Uruguai. O Uruguai é nosso vizinho, é um país pequeno, mas tem uma participação em missão de paz muito intensa. Então, como eles têm uma participação muito intensa, às vezes os militares ou policiais de lá são escalados para ir para a missão de paz. Mas no caso do Brasil, o nosso efetivo é muito maior e a nossa participação é muito menor, então, no caso do Brasil, todo mundo que participa de missão de paz é voluntário. Não existe ninguém obrigado. Hoje nós temos policiais militares em missão de paz aqui de São Paulo? De São Paulo temos uma tenente que está na missão na Guiné-Bissau, é uma missão de assessoramento à Guiné-Bissau, uma missão pequena, e temos uma major de São Paulo, por coincidência são 2 mulheres, temos uma major de São Paulo que está no Sudão do Sul, uma missão extremamente sacrificada, num ambiente inóspito, difícil. Ele está lá já há mais de um ano, assessorando também a reestruturação da polícia local, entre outras atividades. Há um tempo de permanência do voluntário, de quem é escalado? O normal para policiais militares é 1 ano de missão, e alguns permanecem 2. Então, esse é o tempo máximo. Uma outra curiosidade que eu queria que você nos esclarecesse. Eu imagino que
quem vai participar de missão de paz deve ter uma preparação, né, para esse ambiente, né? E você auxilia nessa preparação. Eu queria que você comentasse um pouco a esse respeito. Ah, sim, isso é muito interessante porque o Brasil, como muitos países bem preparados para participar de missão de paz, nem todos têm, mas muitos dos bem preparados, têm um centro de preparação para a missão de paz. Esse centro no Brasil se chama Centro Conjunto de Operações de Paz do Brasil. É uma unidade que fica na 1ª Divisão de Exército, no Rio de Janeiro, é uma unidade do Exército, mas que tem ligação com o Ministério da Defesa e é uma unidade conjunta. Então, embora seja do Exército, ela tem militares da Marinha, que servem lá, militares da Força Aérea e também da Polícia Militar. Eu, por exemplo, servi lá durante 2 anos. Hoje em dia, serve lá um major da PM do Rio de Janeiro, está lá servindo como chefe da seção de assuntos policiais. E essa unidade prepara todos os militares brasileiros que vão para a missão de paz, sejam eles de contingente, desde o soldado, que ela pode não fazer a preparação direta, mas vai preparar os comandantes de pelotão, comandantes de batalhão, etc., até os oficiais que vão trabalhar em Estado-Maior, ou até mesmo em outras funções na ONU, diretamente no quartel-general da ONU, que é em Nova York, e não só para os militares, prepara policiais militares e também civis, até jornalistas. Jornalistas que vão para a área de conflito também passam lá pelo Centro Conjunto de Operações de Paz. Como que é essa preparação? Eu imagino que não são transmitidos a essas pessoas conhecimentos que elas já têm. O policial, eu não preciso ensinar o policial a fazer uma abordagem, mas eu preciso talvez passar informações para ele de como essa abordagem deve ocorrer num ambiente de conflito, né? Os conhecimentos táticos básicos não são objeto de preparação. Isso, cada força, cada organização já tem o seu militar preparado. O que é preparado no Centro Conjunto de Operações de Paz do Brasil são as especificidades da ONU. Então, a ONU tem alguns padrões, tem normas de conduta, resoluções, etc., que são peculiares à ONU. Então, essa ambientação do militar para trabalhar no sistema, dentro da doutrina da ONU, é que é passada lá. E também, muito forte, a preparação do militar, ou do policial militar, do civil, para a missão em que ele está indo. Então, quando servi lá, a nossa preparação era muito intensa para o Haiti, então a gente tinha muita ambientação para o Haiti, questões culturais, questões organizacionais, como funciona a cultura, a sociedade haitiana, então para o militar chegar lá de maneira eficiente, não tem que aprender no local. Mas não só lá, preparávamos gente para ir para o Líbano, para o Congo, República Centro-Africana, N missões, para o Saara Ocidental. Então, para essa pessoa que vai ser desdobrada no ambiente de missão de paz, já chegar preparada, porque os ambientes são muito diferentes da nossa realidade. Um país que está em guerra é muito diferente do que a gente enfrenta aqui. E quando a gente junta isso, o contexto cultural de um país muçulmano, de um país no deserto do Saara, um país numa ilha no Oceano Pacífico, ou o que seja, isso é muito diferente do que a gente enfrenta aqui. Hoje nós temos quantas missões da ONU em andamento? De cabeça eu não sei, mas se eu não me engano são mais ou menos 18, mais ou menos 18 missões. E brasileiros atuando em... Nós temos 10 brasileiros, 4 na Guiné e 6 no Sudão do Sul. Essa é a nossa participação, de policiais militares. E tínhamos um grande contingente militar que estava no Haiti, mas essa missão foi encerrada. E temos ainda uma fragata brasileira que está no Líbano, que faz o patrulhamento nas costas do Líbano numa missão específica que está lá, uma missão muito antiga, a Unifil. Uma outra curiosidade, no passado, me parece que a ONU ela tinha um papel mais passivo, né, de observação em relação nas zonas de conflito. E hoje isso se modificou um pouco com algumas ações até mais ofensivas de tropas da Força de Paz da ONU. Né? É uma excelente observação, porque essa é a grande mudança da ONU na atualidade. A ONU agora passou por uma nova fase de operações de paz que está voltada para a proteção de civis. Protection of Civilians, POC, POC. Isso é o que está dominando as missões da ONU. Tanto é que a maior parte das missões da ONU hoje, elas têm essa característica. Isso está escrito no mandato da missão. Isso significa que a força de paz que está desdobrada no país, seja ela militar, policial, quem estiver lá, tem não só aquelas funções tradicionais de monitorar cessar-fogo, acompanhar desarmamento, reintegração de ex-combatentes, etc., que são atividades relativamente tranquilas,
mas ela tem também a capacidade, ou a obrigação, melhor dizendo, de proteger os civis daquele país do conflito. E isso inclui, inclusive, tomar ações ofensivas. O general brasileiro que comandou a missão no Congo foi quem deu a grande mudança da ONU nisso aí, porque ao perceber a presença ainda de grupos guerrilheiros hostis na iminência de atacar aldeias, e o Congo é um país imenso, tinha muitas facções brigando lá, ele tomou ações ofensivas, atacou os guerrilheiros, esses grupos irregulares, antes que eles atacassem os civis. Isso foi o grande sucesso da missão do Congo, que durava décadas e não tinha solução. E isso mostrou para a ONU que a ONU, a partir de agora, ela não pode só ficar esperando ou como espectadora dos conflitos. Ela vai e se os civis estiverem em risco, a ONU vai tomar ações, mesmo que sejam ações ofensivas. Mas isso já estava no protocolo da missão ou ele tomou essa atitude depois? Já é interessante porque já estava, isso sempre esteve. Só que na hora H, em que a força de paz desdobrada no terreno tinha que escolher entre usar o armamento realmente de maneira ofensiva ou observar e aguardar uma ordem de Nova York, normalmente o que acontecia é que a força observava. Esse general brasileiro, general Santos Cruz, general Santos Cruz, ele resolveu usar o mandato, porque a ordem do Conselho de Segurança já existia. Existe um caso clássico, isso aconteceu lá no Congo. Um batalhão paquistanês estava sendo atacado não estava sendo atacado, ele recebeu uns tiros de um grupo irregular que fez uma ação ofensiva ali contra o batalhão e não respondeu. E o general Santos Cruz chegou no batalhão paquistanês e falou assim, bom, e qual foi a ação que vocês tomaram? Ele falou assim, nenhuma, nós estamos aqui dentro do quartel. E aí foi o caso que ele falou assim, vocês não têm armamento? O pessoal não é hostil, não ameaça também os civis aqui? Aí ele subiu lá na metralhadora, montou a metralhadora e falou assim, vamos começar o combate. E iniciou o combate ele, né? Uma rajada de metralhador no mato, falou assim, agora vamos fazer uma patrulha, isso é uma ação militar, vamos fazer uma patrulha lá atrás desse pessoal, uma ação ofensiva. E ele foi na frente, general, comandante da força. E aí o batalhão paquistanês percebeu e falou assim, agora então realmente é diferente, vamos adotar ações, né? E com isso foram uma série de ações ofensivas, e isso pacificou o Congo, pacificou, né? Então foi a grande mudança, Isso já existia, só faltava implementar. Na doutrina já existia, faltava a implementação. O sucesso do Congo é o que mudou, então hoje a ONU, a característica dela é essa, Protection of Civilians, proteção dos civis. O senhor continua trabalhando ainda para a ONU nessas missões? A minha ligação é com o Exército Brasileiro, que com frequência me solicita para participar como instrutor ou de exercícios com outros exércitos, etc. Na preparação de tropas para a missão de paz, não diretamente com a ONU. Eu trabalho com o Exército para preparar tropas para a missão de paz. Muito bem. Nosso tempo está indo embora. Se tiver mais alguma pergunta... Eu só queria fazer a última pergunta sua. Ações da Força de Paz da ONU com participação do Brasil à frente, né, em Timor-Leste e no Haiti, são muito festejadas, né, apontadas como exitosas, até como referências, né? Queria que você confirmasse isso, é isso mesmo? São duas missões de sucesso pleno da ONU, Haiti e Timor-Leste. E por um acaso que tiveram participação intensa brasileira, muito mais o Haiti do que o Timor. O mérito do sucesso da missão, ele se deve em grande parte ao próprio povo. O povo timorense, o povo haitiano, se empenhou muito pela paz, então a ONU foi como um catalisador, foi um facilitador do processo. O mérito, eu diria que o grande mérito é do timorense e do haitiano. Mas a participação brasileira ela foi fundamental. Isso vem do caráter do soldado brasileiro. Quando eu falo soldado, é o soldado do Exército, da Marinha, da Força Aérea e da Polícia Militar. Muitos policiais militares serviram no Haiti também, né? O caráter do militar brasileiro, ele é muito adaptado para a missão de paz, porque o brasileiro, ele tem uma característica natural de empatia com todos os povos. Nós não temos, isso a gente vê aqui no Brasil, árabe, judeu, boliviano, venezuelano,
chinês ou coreano, nós temos uma empatia imediata, total. E o nosso caráter também amigável, amistoso, isso facilita a pacificação dos ânimos. Então, o brasileiro ele tem essa característica. E o nosso preparo técnico, militar, tanto das Forças Armadas quanto das Polícias Militares, ele não deve nada, muito pelo contrário, ele ou é igual ou superior ao que a gente vê em outros países. E eu tive a experiência de trabalhar com países de renome, né? A gente pensa em Estados Unidos, Inglaterra, a Itália, a França. O militar brasileiro não deve nada, o policial militar brasileiro não deve nada para esses países. Muito bem, o tempo está esgotado, terminamos o programa de hoje. Quero agradecer, Coronel Hélio, por ter vindo aqui. Muito obrigado pelas suas histórias, participação aqui. Coronel Figueiredo, muito obrigado mais uma vez por estar aqui. Tenham todos uma boa tarde, ótima quinta-feira, bom fim de semana. Até quinta que vem.